Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Ó, essa aula é sobre processo de formação de palavras. Ó, esse último ano aí, 2020, caiu em tudo quanto é prova, todos os vestibulares pediu muito, 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 muito. Vou trazer mais pertinho para ficar olhando mais. Os vestibulares eles pediram muito, tá? Então é uma parte bem importante que vale a pena você estudar e fazer todos os exercícios. Claro que eu falei com vocês alguns e vou deixar a lista na internet, tá? Lá na minha sala de aula. Então vamos lá? Ó, essa aula para o pessoal do extensivo e do MED é o módulo 8, caderno 2. Para o pessoal do terceiro é o caderno 2, módulo 4. A gente continua a estrutura da palavra. Depois do próximo vídeo, exercícios. Tá bom? Então vamos lá comigo, ó. Quando você vê, o que é uma palavra primitiva? Palavra primitiva é a palavra que não tem prefixo. Palavra primitiva é a palavra que não tem sufixo. Ela dá origem a outras palavras, tá? Então uma palavra primitiva, ela dá origem a outras palavras, ok? Por exemplo, flor é uma palavra primitiva. Florista é uma derivada, ela nasce de flor, tá bom? Palavra derivada vai ser aquela que tem prefixo, vai ser aquela que tem sufixo, ok? É isso que a gente vai estudar. Mas a palavra primitiva, ela dá origem a outras palavras. Ela não tem prefixo, ela não tem sufixo, ela vai dar origem a outras palavras. Então, por exemplo, nessa tirinha aqui, tá lá assim, nossa, tá muito pequena aqui. Nossa, meu pé está dormente. Dormente é uma palavra derivada, tá? Mente aí, um sufixo. E sonhante. De sonho, esse ante também é uma palavra derivada, ok? Sim? Então vamos lá. Então a gente vai estudar as derivações. Primeiro, derivação. Eu tenho a derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? Derivação, gente, presta atenção, é um único radical. Com um único radical eu formo diversas palavras, tá? Então, derivação, com um radical só eu formo muitas outras palavras, ok? De novo. Com um radical, com uma palavra primitiva, eu formo muitas outras palavras, tá bom? Então vamos lá. Primeira derivação que eu vou estudar com você. Aqui eu coloquei esse safadeza. O exa é um sufixo, é uma palavra formada por derivação, tá? É pra você rir neste momento. Então vamos lá. Coloquei esse poema. Ele é formado a partir, por exemplo, você nasce, morre, nasce. Ele vai criando o sentido do poema com duas palavras e acrescentando nessas duas palavras prefixos, só prefixo, tá? E ele cria o sentido. E a nossa vida é isso mesmo, ó. Tem dia que a gente tá lá em cima, outro aqui embaixo, sobe, desce, e a gente vai vivendo, e a gente vai todos os dias morrendo, renascendo, e renascendo, e renascendo, e renascendo. Sim, sempre acreditando que tudo vai melhorar, que tudo vai passar. Então vamos lá. A derivação prefixal é aquela que eu acrescento um prefixo ao meu radical. Então, por exemplo, o meu radical é agir. Eu acrescentei um prefixo retroagir. Tá? Eu acrescento um prefixo à palavra primitiva. Derivação sufixal, eu acrescento um sufixo à palavra primitiva. Então, por exemplo, deslocar, eu acrescentei o sufixo mento, tá? A palavra prefixal e sufixal, a palavra vai existir só com o prefixo, a palavra vai existir só com o sufixo, ela existe com os dois. Por exemplo, infelizmente, eu tenho só infeliz e eu tenho só felizmente e eu tenho infelizmente. Então, a prefixal e sufixal, a palavra existe só com o prefixo, só com o sufixo e com os dois. Tá? A derivação parassintética não. Eu preciso do prefixo e do sufixo simultaneamente. Os dois têm que aparecer juntos para que a palavra possa existir. Ela não existe, por exemplo, não existe envelhecer. Não existe joelhar. Aí eu falo, então, falei errado. Não tem. O que existe, enjoelhei. Nossa, enjoelhei é pior. Ajoelhar é o A e o AR, que eu acrescento ao sufixo joelho, até o LH. Tá? É uma derivação parassintética. Eu coloco o prefixo e o sufixo simultaneamente. A palavra só existe com os dois simultaneamente. Mesma coisa envelhecer.
não existe envelhecer, não existe em velho. O que tem é o prefixo e o sufixo juntos de uma única vez, tá? E o que é a derivação regressiva? A regressiva ou deverbal. A palavra deixa de ser verbo e se torna um substantivo abstrato. Então é derivação regressiva ou deverbal. Ela deixa de ser verbo e torna-se um substantivo abstrato. Então, por exemplo, quebrar, a quebra. Outro é dançar, a dança. Outro, porta abriu. Outro que é estudar, ou estudo. Então, ela é regressiva ao deverbal. Continua com o mesmo radical. Eu tiro um pedaço, ela deixa de ser verbo e torna-se um substantivo abstrato, tá? A derivação imprópria é aquela que tem a mudança da classe gramatical. Eu não acrescento nada, eu não tiro nada da palavra, não acrescento, não tiro, só que muda a classe gramatical, tá? Existe a mudança da classe gramatical, tudo bem? Então, por exemplo, redondo. Redondo não é um adjetivo? A bola é redonda. Sim, é um adjetivo. Só que nesse contexto aqui, nessa propaganda, você devolve redondo. Aqui redondo é um advérbio, tá? Tem valor de advérbio. A mesma coisa quadrado. Aqui nesse contexto quadrado tem valor de advérbio. Então existe a mudança da classe gramatical, tá bom? Então, ó, nas derivações nós temos essa. Prefixal, eu acrescento um prefixo. Sufixal, eu acrescento um sufixo para formar uma palavra nova. Prefixal e sufixal, eu acrescento só o prefixo, só o sufixo para formar uma palavra nova. Derivação parassintética, os dois de uma vez, prefixo e sufixo de uma única vez para formar uma palavra nova, tá? E a regressiva ou deverbal, a palavra deixa de ser verbo e torna-se um substantivo abstrato. Pensa o estudo, estudar ou estudo. E a derivação imprópria, não tira nada da palavra, gente. A palavra fica intacta. Por exemplo, não é um advérbio? Não. Agora, se eu disser o não, é uma palavra que dificilmente aparece no nosso vocabulário. Aí, quando eu falo o não, eu substantivei o não, tá? Tornou-se um substantivo. Então, tem a mudança da classe gramatical, por isso que é derivação imprópria. Tudo bem? Então, vamos lá. Já falei aqui que a gente não pode confundir derivação prefixal e sufixal com derivação parassintética, tá? A derivação parassintética, os dois, o prefixo e o sufixo de uma única vez, e a derivação prefixal e sufixal, a palavra existe só com o prefixo, só com o sufixo e com os dois, tá bom? Aí eu coloquei essa questão super antiga da Unicamp. Então a Unicamp fala assim, Tucson, 2010. É da Unicamp 2010 mesmo, é velha, né? 10 anos já. É o aperfeiçoamento da perfeição. Mais de 50 itens foram aperfeiçoados. Explica a relação de sentido que há entre os termos aperfeiçoamento e perfeição na construção. Gente, se já é perfeito, para que aperfeiçoar? Né? Então, é uma redundância. Quando é redundância, quem colocou pleonasmo também, a Unicamp aceitou, tá bom? Mas o que me interessa aí é a letra B. A letra B aparece assim, ó, a palavra aperfeiçoamento deriva do verbo aperfeiçoar, que por sua vez deriva de perfeição. Indique o processo de formação dessas palavras. Então, perfeição é como se fosse a palavra, nesse caso, primitiva. Aperfeiçoar vem de perfeição. Então, aperfeiçoar é uma derivação parassintética, tá? Eu coloco o prefixo, o a, e o soar aí, o ar, né? O ar, na verdade, a desinência de verbo de primeira conjugação, para formar a palavra. Eu preciso colocar simultaneamente, por isso que é a derivação sufixal. E depois, aperfeiçoar, eu acrescento o sufixo mento. Então, aperfeiçoamento é uma derivação sufixal. Sim? Então, ó, aperfeiçoar, derivação parassintética, e aperfeiçoamento, derivação sufixal. Deriva de aperfeiçoar. Tá bom? Tudo bem? Então agora a gente vai para as composições. A composição por justaposição, eu vou unir radicais e ninguém vai perder nada, tá? Eu vou unir radicais e ninguém perde nada. Então, cachorro quente, sexta-feira, quarta-feira, hoje a gente tava junto.
mas estaremos em breve, tá? E a composição, a outra é a composição, é por justaposição que eu já falei, né? Eu junto radicais e ninguém perde nada. E tem a composição por aglutinação. Na composição por aglutinação, eu vou unir radicais e alguém perde alguma coisa. Então, por exemplo, embora é em mais boa mais hora. Eu uni radicais, alguém perdeu alguma coisa. Por exemplo, aguardente, alguém perde o A. Eu sei quem é? Não. Água mais ardente, tá? Então, composição por justaposição, eu vou unir, ninguém perde nada. Composição por aglutinação, eu vou unir, sempre alguém perde alguma coisa. Tudo bem? E redução. Redução, gente, é quando redução ou abreviação também. Eu diminuo a palavra e ela continua sendo usada tranquilamente. Então, por exemplo, cinema, cinematógrafo. Ninguém vai ao cinematógrafo, você vai ao cinema. Ou cine, eu acho o cine muito moderno. Aí eu vou andar de motocicleta, vou andar de moto, tá? É uma redução, eu vou reduzir, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ok? Hibridismo é uma palavra formada, peraí, por elementos de línguas diferentes. Então, por exemplo, automóvel é um prefixo grego e um prefixo latino que eu formo essa palavra, ela é híbrida. O tipo de palavra é híbrida, tá? Ela é formada por elementos de línguas diferentes. Tudo bem? Híbrido é diferente, então uma palavra híbrida ela é formada por elementos de línguas diferentes, ok? Continuando. E a onomatopeia é a reprodução dos sons. Então, por exemplo, coachar é uma onomatopeia, tá? Eu criei um verbo a partir da imitação de um som, tá? Cocoricó é uma onomatopeia, eu tô imitando o som. Agora, cocoricar também é uma onomatopeia, tá? Tô reproduzindo o som, criando um verbo a partir da reprodução de um som, tá? Onomatopeia. E depois eu tenho um processo que é o neologismo. Você encontra muito neologismo nas propagandas, a gente encontra muito neologismo no Guimarães Rosa, que cai no vestibular. Então, neologismo, eu crio uma palavra, essa palavra só tem valor ali naquele contexto. Se eu tirar daquele contexto, ela não tem valor, ela não existe, tá? Ela só existe naquele contexto, naquela situação, tá bom? São essas palavras. Tem alguns neologismos que de tanto depois eles passam a ser usados, entram pro vocabulário, mas muitos não, tá, gente? E ó, outra coisa, todo neologismo, ou ele vai ser formado por uma composição, ou ele vai ser formado por uma derivação. Cuidado. Então, se fala assim, qual o processo que forma essa palavra? O processo... Não. O processo ou é derivação ou é composição, tá? A palavra é um neologismo, a palavra é um novo vocábulo, mas o processo que vai formá-la, aí você tem que ver se é derivação ou se é composição, tá bom? Cuidado com isso, hein? Tá? Nossa, acho que foi em 2008, 2009, a UEM perguntou, chapelula, o processo aí é um neologismo? Ok, mas é uma composição por aglutinação. Tá? É neologismo, mas todo neologismo é formado ou por uma composição ou por uma derivação, tá bom? Cuidado com isso. Digital, é um neologismo? É um neologismo, só que é formado por qual processo? Uma composição por aglutinação. Tudo bem? Ficou claro isso? Ele é bastante usado nas propagandas, tá? Internetês, aplaudaço. Aplaudaço, gente, aqui. É um neologismo? É. Formado por quê? Derivação sufixal. Tá bom? Cuidado. Eu adoro Manuel de Barros, vou colocar esse poema dele. Primeiro, para começar, é um poema metalinguístico, tá? No que o homem se torna coisal, corrompe-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma agramaticalidade quase insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas, coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. Tá? Tem vários aqui quando ele fala coisal. O ao é relativo a. Existe essa palavra? Não, é neologismo. Mas qual que é o processo que forma a derivação? Sufixal, tá? Lindo. Ele tá falando o que é criar palavra, o que é fazer poesia? É ficar inventando, delirando. É uma agramaticalidade. Aquilo que não é gramática, a gramática nem explica,
tá bom? Ele cria, tá vendo que essas palavras têm valor aqui? Se eu tiro, elas nem existem, tá? Todo neologismo é formado ou por uma composição ou por uma derivação, tá bom? Vamos lá, então. Palavra valise pra gente terminar. A palavra valise, gente, é uma palavra que eu pego o começo de uma, o final da outra e parece que tem um truncamento. É um tipo de neologismo. Por exemplo, portunhol. Eu pego o começo de uma palavra, o final da outra. E esse truncamento, eu até escrevi aqui, ó. Esse truncamento é a fusão que tem. Você percebe que uma parte e da outra palavra, tá? São partes diferentes da palavra. Então você percebe isso, tá bom? Então é uma palavra valise, tá? E aí eu coloquei como exemplo para você não se esquecer. Showmício é neologismo, claro. Mas por que a palavra valise? Porque eu pego o começo de uma, o final da outra. E claro que é formado, nesse caso, por uma composição. Tudo bem? Então é isso, ó. A gente termina essa teoria e vai fazer os exercícios, ok? Vai lá, pega a apostila, toma uma água. Tem bolo na sua casa? Come um pedaço de bolo. João, ou você, né? Deve ter feito. Até daqui a pouco. Vai lá, pega a apostila. A gente vai fazer exercícios. Cadê minha câmera? Vou tirar daqui.